Olá, eu sou Manuela Nogueira e hoje eu trago a temática Avaliação do Desempenho Operacional e Sustentável dos Aeroportos Brasileiros inscritos no projeto Aeródromos Sustentáveis da ANAC, na primeira edição acontecida em 2019. De início, é fundamental pontuar a importância do tema, uma vez que o transporte aéreo consegue promover um menor tempo de deslocamento de pessoas e mercadorias, criando um elo com novas oportunidades de negócios, empregos e renda, permite também uma maior segurança e um menor custo no transporte de produtos e cargas, estando diretamente relacionada à exportação e à questão da economia brasileira. Devido a esses aspectos positivos, nas últimas 2 décadas aconteceu um aumento exacerbado de passageiros e cargas no transporte aéreo e aeroportos, e com isso uma saturação dos mesmos. Assim, em 2010, o governo federal decidiu optar por adotar o modelo de concessões aeroportuárias. Porém, o transporte aéreo tem também aspectos negativos, como a produção de gás carbônico, resíduos sólidos e prejuízos à fauna e à flora. Uma vez que a aviação brasileira vem apresentando índices de crescimento a nível mundial, nada mais justo que medidas eficientes quanto à modernização dos aeroportos sejam tomadas. Afinal, as dificuldades existentes na infraestrutura aeroportuária acabam acarretando em aspectos negativos para a sociedade, setores econômicos e setor ambiental. O trabalho ele tem como objetivo entender a importância do transporte aéreo para o Brasil, avaliar a eficiência dos aeroportos envolvidos na primeira edição do projeto da ANAC, Aeródromos Sustentáveis, a partir do seu indicador de sustentabilidade fornecido e entender se o modelo de concessões adotados tem influência ou não nesse projeto. Uma vez que o setor aeroportuário é um dos setores atuais de maior consumo de recursos e gerador de resíduos e que cerca de 75% deles são recicláveis, a temática sustentabilidade ambiental aeroportuária vem sendo bastante abordada nos últimos anos. Tem como principal objetivo atender a necessidade da sociedade, permitindo que o planeta continue gerando recursos para o futuro. Com isso, várias organizações começaram a incentivar projetos com essa temática. A ONU, em 2020, criou o projeto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, para a década até 2030, que tem como principais medidas o combate à mudança climática, conservação de recursos naturais e incentivo a produções mais sustentáveis. Outra organização que merece destaque é a US Green Building Council, que criou a certificação LEED, Liderança em Energia e Design Ambiental, em que pode participar construções que tenham controles de ganho térmico, utilização de materiais de origem regional ou reciclados para sua construção e que sejam totalmente iluminadas com fontes naturais. Um grande exemplo que merece destaque é o aeroporto de São Francisco, que tem esse certificado na Califórnia, a partir da ampliação do seu segundo terminal, em que utilizou apenas materiais reciclados para a construção do seu piso e que também conseguiu adotar um modelo de redução de consumo de água potável a partir de novos encanamentos e também de encanamento duplo, para que pudesse reaproveitar a água para segundas finalidades. Esse aeroporto ele tem a meta de ser o primeiro aeroporto de lixo zero e neutro em emissões de carbono no mundo até 2021. Um outro aeroporto que merece destaque, porém a nível nacional, é o aeroporto de Salvador, na Bahia, em que ele tem a estação de tratamento de esgoto 100% eficiente, permitindo a reutilização de água. É o primeiro aeroporto no Brasil a ser aterro zero e é o único no país com usina solar como fonte de energia. Uma empresa que merece destaque a nível nacional, devido a essa temática, é a ANAC, que lançou em 2019 o projeto Aeródromos Sustentáveis, em que poderiam ser inscritos quaisquer aeroportos do setor aéreo brasileiro, podendo ser público ou privado. Se inscreveram 23 aeródromos e eles foram classificados em 3 níveis: o nível inicial, intermediário e avançado, de acordo com o seu resultado final do indicador de sustentabilidade. Para isso foram analisados temas em destaques como a qualidade do ar, mudanças climáticas e o ruído. O aeroporto de Salvador se destacou por ter o maior resultado, que foi 88,85%. Para analisar os resultados desse estudo, foi utilizada a metodologia da análise envoltória de dados, em que mede a produtividade das unidades tomadoras de decisão a partir da curva de máxima produtividade, em que ela estabelece uma relação mais próxima ou igual da ideal entre os outputs e os inputs. Os outputs são os dados de saída e os inputs são as variáveis utilizadas para dados de entrada. Essa comparação é feita a partir de uma relação de insumo, produto e eficiência. Quanto mais próximo o valor do resultado for da curva de produtividade, mais eficiente será essa unidade tomadora de decisão. Esse método ele tem 2 modelagens. A modelagem CCR, que é uma modelagem que produz uma variação constante de escala, e a modelagem BCC, que é uma modelagem mais realista por dar esses retornos variáveis. Para o nosso estudo, foi utilizado o banco de dados dos aeródromos inscritos no projeto da ANAC, com exceção do aeroporto de Macaé, devido à questão dos dados. Então, foram utilizados apenas 22 aeródromos dos 23 inscritos, e essas são as unidades tomadoras de decisão.
As variáveis utilizadas foram a área do terminal de passageiro e do pátio, comprimento de pistas, movimentação de passageiros e de cargas e indicador de sustentabilidade fornecido a partir do projeto. O software utilizado foi o MaxDEA e a modelagem foram todas as duas, CCR e BCC, orientadas a output. No primeiro cenário, nós montamos esse cenário com as variáveis de entrada, sendo a área do terminal de passageiro, área de pátio e comprimento de pista, e as variáveis de saída, movimentação de passageiros, movimentação de carga e indicador de sustentabilidade. Para a modelagem CCR, conseguimos encontrar 9 aeródromos com máxima eficiência, em que 4 deles são concessionados. Para a modelagem BCC, conseguimos encontrar 13 aeródromos com máxima eficiência, em que 8 deles são concessionados. Já para o segundo cenário, utilizamos apenas 3 variáveis, que 2 são para inputs, a movimentação de passageiros e de cargas, e apenas uma que foi indicador de sustentabilidade para os dados de saída, que são os outputs. Na modelagem CCR, apenas o aeroporto de Campina Grande conseguiu atingir a máxima eficiência, e ele é concessionado, e na modelagem BCC tivemos 6 aeródromos que alcançaram a máxima eficiência e 4 deles são concessionados. Já para o terceiro e último cenário, utilizamos apenas a modelagem BCC, em que os dados de entrada são área de terminal de passageiro, área de pátio e comprimento de pistas, e os outputs são apenas o indicador de sustentabilidade, e conseguimos encontrar 7 aeródromos com máxima eficiência, em que 5 deles são concessionados. Por fim, conseguimos concluir que 14 dos 22 aeródromos alcançaram 100% de eficiência em pelo menos um dos 3 cenários em BCC e que 9 desses são concessionados. Concluímos também que o modelo BCC é o mais indicado, uma vez que o CCR não faz a correção de retornos de escalas e acaba comparando como se os aeroportos tivessem a mesma dimensão, mas eles não têm. Grande exemplo é a área do terminal de passageiros de Salvador, que é 36 vezes maior do que o de Campina Grande, e a movimentação de passageiros do aeroporto de Santos Dumont, que é aproximadamente 66 vezes o de Campina Grande. Assim, precisariam ser feitos mais testes e ter utilizado dados em diferentes momentos para conseguir concluir sobre a influência das concessões aeroportuárias para a melhoria do desempenho operacional e sustentável, recomendando assim estudos posteriores.